Rosileck, dá para aproximar as esquerdas do meio evangélico? Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado pela sua disposição nesse dia importantíssimo para o cristianismo e para a humanidade também. Ô Pedro, privilégio estar com você e com todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que essa pergunta, ela, embora seja muito pertinente, ela nem deveria existir, entre outras razões, porque o governo tipificado na figura do presidente Lula é um governo que está trabalhando para combater a fome. E esta mensagem, que é a mensagem de combate à fome, é uma mensagem que ela é fundamental e importante e premente como o ensino de Jesus nos evangelhos, presente nos evangelhos que estão lá no Segundo Testamento, na Bíblia, né? Além disso, a pergunta não deveria existir porque, via de regra, o tipo de fé cristã que se desenvolveu no país, Pedro, é o que é conhecido como, para bem ou para mal, que é conhecido como igreja espiritual, que é aquela igreja que não se envolve com as questões políticas e nem com as questões sociais, assim, no sentido social, no sentido de estrutura social, de questionamento da estrutura social. É basicamente isso que chegou aqui. E, de repente, essa igreja se vê, então, envolvida e engolida por um projeto de poder político, que é o que o professor João César tem tentado abrir os olhos e a mente da gente, né? Falando sobre a teologia do domínio. Não só ele, mas outras pessoas também. Essa forma e esse formato de uma igreja que não está no mundo para servir as pessoas, mas para se assenhorar do Estado, esse é um formato que é estranho para a igreja evangélica como ela chegou aqui no país. Então, assim, para mim parece ser uma excrescência, né, e também um contrassenso, notar que gente que se diz de fé cristã tem a dificuldade de orar pelo governante como a Bíblia diz, né? Independente de qual seja o governante. Ou orar pelo governo. Se você não gosta do presidente Lula, tudo bem, você ora pelo governo dele, não precisa citar o nome dele. Abençoa as autoridades, né? Ó Deus, dê sabedoria aos nossos governantes. Isso aí seria um caminho natural, até mesmo para esses grupos radicalizados no meio religioso que são literalistas. Se estão literalistas, tem que cumprir exatamente o que está na Bíblia. Para bem e para mal. Nem literalistas de verdade eles são, né? A literalidade até determinado ponto, né? É isso aí. Então, assim, eu acho que e veja, tem uma coisa interessante que nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, e especialmente o ápice foi nos anos 90, você tinha um movimento da igreja evangélica de aproximação com as pautas da justiça social aqui no país, né? De questionamento da estrutura desigual da sociedade que nós temos. E muitas lideranças importantes estavam nesse processo, né? Lideranças evangélicas importantíssimas que estavam reunidas sob o chapéu da EVB. Teve um negócio chamado MEP, Pedro, que era uma sigla para Movimento Evangélico Progressista, onde vários quadros do PT, que são evangélicos, né, foram formados, né? Gente que hoje é deputado, gente que foi senador pelo PT, eles foram formados nesse tipo de inserção, né, que o MEP é um exemplo, tem outros também, mas de atuação que o MEP fazia. Então, assim, me parece assim, vamos pensar uma coisa, Pedro, um evangélico que está no ano 92, 93, 94, por ali, ele entra em coma e acorda agora, ele não está entendendo nada.
Sim. O que aconteceu? Por que vocês não falam do Lula, do PT e tal? A coisa mais natural que tinha naquela época era uma simpatia pelos ideais Se as pelo pessoas ideário. dormirem no primeiro governo Lula, que o Silas Malafaia estava apoiando o presidente da República, acorda nos anos Bolsonaro, ou mesmo agora na tentativa de golpe, o cara toma um susto, né? Assim, ele sai do come e morre, né? Assim, porque não consegue entender a realidade, né? Ou ele acha que está morto, né? Numa realidade paralela, sei lá o que é. É basicamente isso, né? O Silas lá atrás, agora ele está usando camisa de gola olímpica amarela, mas lá atrás, com Lula, ele usava um terno amarelo ovo, não sei se você lembra disso, né? Das reuniões com o presidente, né? Mas é exatamente o que você está falando aí. Uhum. Mas, Sérgio, a gente vê, assim, nos meios evangélicos, muito mais do que uma simpatia, vamos supor, geralmente as religiões cristãs são ligadas ao conservadorismo. Deixa eu falar direto aqui no microfone que o som fica melhor. A gente vê a ligação do cristianismo no geral com uma doutrina mais conservadora, com uma doutrina mais de direita. Historicamente, eu estou dizendo, eu não estou levando em consideração a teologia da libertação, não estou levando em consideração as diversas, na verdade, fragmentações e especificidades dos meios religiosos. Mas a gente ter líderes religiosos, e aí eu vou botar o Malafaia de volta na tela para depois esconder de novo, isso aqui não é um líder só de direita, a gente está vendo um líder religioso apoiando um golpe de Estado. Quando ele fez esse discurso na Avenida Paulista, a gente ainda não tinha ciência das investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de assassinato do presidente Lula, tentativa de assassinato do Alexandre de Moraes. E me causa espanto líderes como Silas continuarem efusivamente nesse discurso. A gente está vendo a religião ser sequestrada. Você falou do projeto político, mas é um projeto político antipatriótico, entreguista, refém também desses meios militares? Então, Pedro, assim, vamos dizer assim, o perfil dos evangélicos no país, ele segue mais ou menos num sistema par e passo, o que é o perfil da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade, na sua grande maioria, conservadora, e os evangélicos, eles são, e essa versão par e passo também, desse conservadorismo. Aí o amarelo ovo aí, muito bom, Pedro, esse resgate aí. Ele segue esse modelo, ou esse par e passo conservadorista, né? A grande questão é que o que nós estamos vendo, especialmente sendo projetado e ganhando espaço na mídia, é uma versão radicalizada. Então já não é mais o conservador. O conservador é alguém, eu tenho falado isso, com quem você trava um diálogo. Ele pode não concordar com seus pontos, ele pode não arredar dos pontos dele, mas você conversa com ele, ele entende... Ele pode ser, por exemplo, contra o aborto, é uma bandeira que a esquerda tradicionalmente, a mais radical ou a mais tradicional, é a favor dos direitos de controle do ponto de vista da mulher, né? Os direitos de emancipação feminina, que aí vai contra, sei lá, alguns ideários que são mais ligados à própria religiosidade, né? Que aí a pessoa se posiciona contra o aborto. Mas segue, desculpa te interromper. Não, perfeito, Pedro. Então, assim, a questão que você usou como exemplo aí, que é uma pauta bem difícil de transitar por ela no meio evangélico, que é uma pauta que tem a ver com contenção de danos, né? Ninguém está defendendo um negócio a clínica de aborto como se fosse um Outback, né? Assim, um letreiro, venha para cá, olha que maravilha, fazer um aborto é uma delícia. Não é isso, é uma política de saúde pública para contenção de danos. Mas o conservador, você conversa com ele te escuta, ele ouve as ponderações, ele para refletir, e vai chegar no final e falar assim, não, mas eu não consigo aceitar essa ideia. Beleza. Mas todo mundo continua do mesmo jeito, assim, se falando tal. O radical, não.
O radical, ele vê você como um inimigo. Não vê você como uma pessoa que tem uma posição diferente da dele. O radical vê você como um inimigo. E como inimigo é alguém que precisa ser eliminado. Então, tudo aquilo... o radical, ele procura usar e se assenhorar do Estado para poder implementar uma política de higienização espiritual da sociedade. Então, aquilo que é uma religião que não é uma religião cristã tem que ser extirpado para poder a sociedade ficar purificada. Aquela prática que não é uma prática tida como cristã tem que ser eliminada para que a sociedade, então, seja novamente purificada. Nós estamos falando, então, de grupos fundamentalistas e de grupos ligados à teologia do domínio, que é a radicalização do fundamentalismo. Esses grupos é que estão em atuação aqui no Brasil e, logicamente, Pedro, veja, eu não sei se, honestamente falando, se o pastor Silas Malafaia ele é um fundamentalista ou se ele é um adepto à teologia do domínio, o que me parece mais que ele é o cara da barca, entendeu? Para onde a barca está indo? Ele está vendo se vai lucrar. Isso, é mais ou menos isso, entendeu? Para onde a barca está indo? Se a barca furar, tanto que ele até falou isso, né? Ele falou, não, eu apoiei o Bolsonaro, eu sou o Bolsonaro, mas quando ele estava lá chorando no Rio de Janeiro, com medo de ser preso, eu falei, seu covarde, vamos lá fazer o protesto na rua, vamos lá, porque ele ia ganhar, ele ia investir, na verdade, naquilo, e ia conseguir arrebanhar mais os seus fiéis, né? E é uma coisa que mas assim, Sérgio, eu volto para a pergunta que eu fiz inicialmente, é que mesmo se ele for um oportunista, um canalha mesmo no sentido literal da palavra, ele não tá pegando oportunismo assim numa onda, sei lá, os Backstreet Boys voltaram a bombar no Twitter. Isso é um nível de oportunista. Agora, quando você tem um golpe de Estado em execução, é o tipo de oportunismo que eu assim, algumas vezes na minha vida eu fui oportunista até como jornalista, mas assim, eu não surfaria nessa onda. Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.